Porque já são peixes acima de 40 gramas ou por volta de 40 gramas. Então não há necessidade mais de usar um bolsão interno, ou seja, um berçário dentro do tanque-rede. Os peixes já são estocados diretamente na malha de 20 milímetros, que é uma malha padrão dos tanques-redes. Nessa etapa, em função de trabalharmos com peixes maiores, ou seja, neste exemplo aqui, estamos propondo aí uma etapa até atingir 150 gramas de peso médio. Então, com isso, com a possibilidade de trabalhar com peixes maiores e com uma malha que permite uma melhor renovação de água, a nossa biomassa econômica pode ser aumentada. Podemos chegar a 80 até 150 quilos de peixe por metro cúbico. É possível nesta fase. Então, se nós queremos atingir um peso médio de 150 gramas para cada peixe, aí, uma média, e podemos atingir até 150 quilos de peixe por metro cúbico, nesta fase ainda é possível manter altas densidades, ou seja, em torno de 520, 530 peixes por metro cúbico, até 1000 peixes por metro cúbico, dependendo do que estabelecemos como biomassa econômica. Se quiser ser um pouco mais conservador, trabalhar por volta de 80, 100 quilos de peixe por metro cúbico nessa fase. Se quiser uma produção um pouco mais otimizada, podemos estocar os peixes para atingir uma densidade, uma biomassa próxima de 150 quilos por metro cúbico nessa fase, ou seja, estocar até 1000 peixes por metro cúbico. Ao final desta fase, nós fazemos uma nova classificação dos peixes, para que eles sejam reunidos ou agrupados em grupos de tamanho mais uniforme. Isso assegura, na fase final, uma maior homogeneidade dos peixes quando for realizada a despesca. Ou seja, teremos um peixe mais padronizado para atender um determinado mercado, ali, o pesque pague ou o frigorífico que deseja um peixe mais uniforme em termos de tamanho ou deseja um peso mínimo do peixe para ser comprado. Então, na terceira etapa aqui agora, devemos chegar até a 750 quilos por metro cúbico. Então, para essa etapa, nós vamos ter que trabalhar numa densidade de estocagem um pouco mais baixa. A biomassa econômica nessa terceira etapa, ela geralmente vai variar aí entre 100 a 150 quilos de peixe por metro cúbico. Ou seja, podemos manter uma densidade até um pouquinho mais alta do que na fase anterior. Por quê? Porque trabalhamos com um peixe maior, que tem uma demanda relativa de oxigênio menor por quilo, comparado com os alevinos ou os juvenis, e ainda mantemos a mesma malha, ou seja, uma malha de 20 milímetros, que possibilita uma melhor renovação de água. Alguns casos, tem produtores que optam por uma malha de 25 milímetros nesses tanques-redes de terminação, ou seja, de acabamento. Isso barateia um pouco o custo do tanque-rede, mas é perigoso trabalhar com uma malha muito aberta, 25 milímetros, porque possibilita às vezes a entrada de peixes de fora do tanque-rede, ou seja, peixes que estão no reservatório ou no açude, eles podem entrar dentro do tanque-rede e competir com os peixes ali estocados pela ração fornecida. Então, o ideal seria talvez manter, mesmo nessa fase final, uma malha de 20 milímetros. Nesse caso, se nós podemos chegar a 100 quilos ou até 150 quilos de peixe por metro cúbico, a nossa densidade de estocagem pode variar aí de 140 até mais ou menos 200 peixes por metro cúbico. Então, num tanque-rede de 4 metros cúbicos de volumes, podemos estocar aí em torno de 560 até mais ou menos 800 peixes no total no tanque-rede. Nessas fases já mais avançadas, a perda de peixes não é tão grande quanto nós podemos às vezes ter nas fases de alevinos. Então, geralmente, nós não estocamos muito mais peixes do que essas densidades aqui recomendadas. Então, ao final dessa fase, nós devemos ter uma tilápia por volta aí de 750 gramas. Isso tudo, esse processo todo de produção, deve levar em torno de uns 240 dias. Vai depender muito da temperatura na região, da qualidade do alevino que foi estocado, do manejo de alimentação que foi empregado e outros fatores que podem afetar o crescimento dos peixes no tanque-rede. Capítulo 8. Qual deve ser o tamanho da malha dos tanques-rede?
Uma pergunta muito frequente também é em relação ao tamanho mínimo das malhas que eu devo ter, né, o tamanho mínimo ou máximo, em função do tamanho do peixe estocado. Então a malha no tanque-rede, ela geralmente é de 20 milímetros ou 25 milímetros de abertura, ou seja, a distância entre um nó ou outro da malha é em torno de 20 a 25 milímetros. Quando eu trabalho com peixes acima de 30 gramas, a malha de 20 milímetros é uma malha já adequada. Agora, com peixes menores, geralmente eu preciso colocar no interior do tanque-rede um berçário, ou às vezes chamado bolsão. O que é o berçário ou bolsão? O berçário ou bolsão nada mais é do que um tanque-rede que a gente coloca internamente ao tanque-rede com malhas de arame de aço galvanizado, né? Esse berçário é colocado internamente e ele geralmente possui malhas de menor abertura. Geralmente há berçários de malha de 5 milímetros, onde a gente pode estocar peixes de até meio grama dentro dessas malhas. Existem malhas de 7 milímetros, onde nós já podemos estocar peixes por volta de 1 grama e meia. E existem malhas, por exemplo, de 12 milímetros, bolsões com malhas de 12 milímetros, onde nós podemos já estocar peixes acima de 8 a 10 gramas. Então o tamanho da malha vai ter que ser ajustado de acordo com o tamanho do peixe. É importante que sempre que o peixe atingir um tamanho em que é possível aumentar o tamanho da malha, a gente faça essa troca de malha. Porque quando nós passamos, por exemplo, de uma malha de 5 milímetros para uma malha de 7 milímetros, ou seja, recebemos um alevino de 0,3 a 0,5 gramas, e crescemos ele até mais ou menos 2 ou 3 gramas, nesse momento nós já podemos trocar a malha de 5 para 7 milímetros. Isso é benéfico para o tanque-rede, para a criação, porque a malha de 7 milímetros ela entope menos do que uma malha de 5 milímetros e ela possibilita uma renovação melhor de água no interior do tanque-rede. Isso favorece o crescimento dos peixes e impede problemas de baixo oxigênio no interior do tanque-rede. Então, quando o peixe já atinge 10 gramas, mais ou menos, e nós temos condição de ter um outro bolsão ali e realizar a troca dessa malha por uma malha de 7 milímetros, trocando ela por uma malha de 12 milímetros, nós vamos ainda mais beneficiar esse peixe. Podemos até mesmo atingir biomassa econômica maior usando esse processo de troca de malhas ao longo do desenvolvimento do peixe nos tanques-redes. Como é que esses bolsões, essas malhas podem ser trocadas, né? Geralmente, mesmo durante o cultivo, né, durante o próprio cultivo, nós podemos trocar essa malha sem que haja necessidade de retirar os peixes do interior de um bolsão. Então, por exemplo, nós temos os peixes hoje confinados no bolsão de 5 milímetros e já estão mais ou menos com o tamanho de 2 a 3 gramas, possível de ser estocados numa malha de 7 milímetros. Nós podemos simplesmente colocar a malha de 7 milímetros por fora do bolsão de 5 milímetros, ou seja, nós vestimos de baixo para cima esse bolsão de 5 milímetros com a malha de 7 milímetros. E com isso, nós podemos fazer a troca, ou seja, soltando as amarras do bolsão de 5 milímetros e deixando o peixe escapar para dentro do bolsão de 7 milímetros. Da mesma forma, quando vamos passar de 7 milímetros para 12 milímetros, podemos usar no mesmo processo. Tá? Se no mesmo tanque-redes optamos em não fazer nenhum manejo, nenhuma classificação, e os peixes já tiverem atingido peso médio ao redor de 30, 40 ou próximo de 50 gramas, nós podemos simplesmente retirar o bolsão interno e deixar os peixes soltos ali já na malha de 30 milímetros. Há sempre o risco, né, de alguns peixes mais atrasados no crescimento não terem atingido o peso médio e escaparem pela malha de 30 milímetros. Mas geralmente, de 20 milímetros, desculpe. Mas geralmente nós fazemos a produção em etapa. E em cada etapa, dependendo do tamanho do peixe que nós trabalhamos, nós temos que usar uma determinada malha para conter os peixes no interior do tanque-rede. Capítulo 9. Como os tanques-rede devem ser fixados e posicionados nos açudes?
A forma mais correta de posicionar os tanques-redes nos açudes ou nos reservatórios é geralmente de maneira alinhada, ou seja, nós montamos linhas de tanques-redes, como vocês podem observar nessas ilustrações aqui apresentadas. Os tanques-redes são alinhados, geralmente usando cabos de aço ou cordas, corda naval de preferência, que são mais resistentes, principalmente em grandes reservatórios. Essas cordas podem ser fixadas, ambas as extremidades, nas margens do açude, fixadas em postes, em mourões ou em árvores, ou até mesmo em marcos feitos com concreto, fixados no solo. Ou então nós podemos usar poitas, como ilustrado nessa figura. Geralmente usamos uma poita, que pode ser, por exemplo, um tambor, uma bombona de 200 litros preenchida de concreto. Isso daí chega a pesar em torno de uns 500 quilos. Essa bombona ela é afundada, já amarrada a uma corda nela, é afundada no reservatório, no açude. Essa corda ela é apoiada já na superfície, na primeira extremidade dela, em um flutuante, uma boia. E da boia ela segue para o alinhamento dos tanques-redes. Os tanques-redes são fixados, amarrados a essa corda e deixado um espaço de um vão ou até 2 vãos equivalentes ao espaço de um tanque-rede, ou seja, entre um tanque-rede e outro, nós temos que deixar o espaço de 1 ou 2 tanques-redes, para permitir uma boa renovação de água entre os tanques-redes, para que não haja um bloqueio de água, da corrente de água entre um tanque-rede e outro. Esses tanques-redes são alinhados em linha. Ao final da linha, novamente vamos colocar uma outra boia, um outro flutuante e mais uma poita no fundo da represa. Essa é uma forma de fixação bastante usada em açudes de grandes tamanhos, onde às vezes as margens são muito distantes entre uma ou outra, ou mesmo em grandes reservatórios. Em alguns tipos de reservatórios, dependendo do tipo de fundo de reservatório, às vezes podemos usar âncoras ao invés de poitas para fixação das linhas de tanque-rede. Então, cada linha de tanque-rede ela deve ser espaçada entre si, as linhas, em torno de 10 a 20 metros. Então, essa é a distância que normalmente recomendamos deixar entre uma linha e outra de tanques-redes. Como nós podemos ver nas imagens aqui apresentadas, esse distanciamento ele tem que ser respeitado, e também nessa ilustração, que seria o posicionamento ideal dos tanques-redes. Quando nós trabalhamos em tanques-redes, os tanques-redes em pequenos açudes ou em represas particulares, nós procuramos posicionar os tanques-redes em áreas mais rasas, ou seja, em áreas que tenham pelo menos 1 metro de profundidade abaixo do fundo do tanque-rede. Então, e usamos geralmente o posicionamento do tanque-rede, como ilustrado aqui nessa figura, acompanhando basicamente as cotas ou as curvas de nível do reservatório. Ou seja, não colocamos os tanques-redes atravessados no reservatório, onde alguns tanques-redes ficariam posicionados em locais mais profundos. Usamos sim o posicionamento do tanque-rede ao longo das margens do reservatório. E para isso, geralmente é necessário o uso de poitas, colocando uma poita em cada extremidade, na extremidade de cada linha de tanque-rede. Capítulo 10. Como devo alimentar os peixes nos tanques-rede? Um aspecto de fundamental importância no sucesso da produção de peixes em tanques-redes é o cuidado com a nutrição e a alimentação. A alimentação e a nutrição dos peixes deve ser ajustado a cada uma das fases de desenvolvimento. Por exemplo, se temos peixes pequenos, peixes de meio grama a 1 grama, geralmente usamos rações em pó ou rações finamente trituradas. Conforme os peixes vão aumentando em tamanho, começamos a usar a ração na forma de pellet. Geralmente o pellet extrusado, ou seja, um pellet flutuante, que possibilita uma melhor visualização do consumo do alimento pelos peixes. Então, em cada uma das etapas, nós devemos ajustar os níveis nutricionais e o tamanho das partículas da ração. Então, o peixe confinado em tanque-rede, ele não consegue acesso a nenhum outro alimento, a não ser a ração que está sendo fornecida. Então é muito importante
que usamos durante a produção rações nutricionalmente completas, ou seja, rações que contenham todos os nutrientes de forma bem balanceada, bem equilibrada, para que o peixe possa expressar um bom crescimento, uma boa conversão alimentar, ou seja, ele utilize bem a ração para transformar isso em ganho de peso e também para que ele tenha uma boa saúde, uma boa condição no tanque-rede. O peixe bem alimentado, ele tolera melhor o manejo, ele aguenta melhor o transporte, no caso de venda, por exemplo, de peixes vivos, e ele é um peixe geralmente com melhor rendimento, melhor aproveitamento de carcaça de carne, no caso de um peixe que está sendo destinado a um processamento no frigorífico. Então é muito importante o detalhe com relação à alimentação. Como a ração é jogada ali no interior do tanque-rede, há o risco dessa ração derivar para fora do tanque-rede. Então, para que isso não ocorra, é muito importante usar anéis de alimentação, como que vocês podem ver aqui nessas figuras, e nessas imagens que nós estamos projetando aqui. Esses anéis de alimentação, eles ajudam a conter a ração no interior do tanque-rede, evitando o escape e a perda de rações. Isso é bom, porque favorece o melhor aproveitamento da ração e resulta no menor uso de ração por quilo de peixe. Ou seja, a chamada conversão alimentar. Quantos quilos de ração eu precisei usar para cada ganho de peso, para cada quilo de ganho de peso que eu obtive com os peixes. Então é muito importante esses detalhes, um bom comedouro, um comedouro bem dimensionado, um comedouro bem posicionado para que não haja o escape das rações do interior para fora do tanque-rede. Quando nós usamos ração em pó, geralmente precisamos de um comedouro bem fechado. Às vezes podemos usar anéis feitos com tubos de PVC ou até mesmo anéis feitos com telas de 1 milímetro, onde nós podemos, no interior desses anéis, colocar, por exemplo, uma ração em pó, uma ração na forma farelada, ou mesmo pellets de 1 milímetro, micropellets, que hoje já são disponíveis no mercado nacional. Então, conforme vamos trabalhando com peixes maiores e podemos usar pellets maiores durante a alimentação, nós podemos fazer os comedouros com uma malha mais aberta, por exemplo, malhas de 2 a 3 milímetros ou malhas de até 5 milímetros para pellets de 5 ou mais milímetros no tamanho. Os fabricantes de ração geralmente fornecem uma tabela ou uma recomendação do tipo de ração que eles têm disponível, adequada para cada fase de desenvolvimento do peixe. Nós vamos agora aqui mostrar uma tabela onde nós sugerimos determinados tipos, tamanhos de pellet e níveis de proteína para cada fase de desenvolvimento, no caso aqui da tilápia. Vocês vão ver aqui para alevinos de até mais ou menos meio grama, é necessário o uso de rações contendo de 40% a 45% de proteína e essa ração na forma de um pó finamente moído, visto que os peixes ainda têm uma boca muito pequena e não conseguem pegar partículas muito grandes. Já com alevinos de meio grama a 5 gramas, nós podemos trabalhar com pellets de 1 milímetro. Se esses pellets não estiverem disponíveis, nós podemos usar, por exemplo, o pó, a ração em pó ainda durante essa fase, até que nós tenhamos um pellet já no tamanho adequado, ou peixe já no tamanho adequado para o consumo do próximo pellet disponível pelo seu fabricante de ração. Então, para peixes já de 5 a 40 gramas, peixes acima de 5 gramas, podemos usar pellets de 2 milímetros e os níveis de proteína podem ser reduzidos para 36% até no máximo 40% de proteína. Não há necessidade de alimentar os peixes nessa fase com ração contendo níveis mais elevados de proteína do que 40%. Com um peixe maior, na faixa de 40 a 200 gramas, nós podemos já utilizar um pellet de 3 a 4 milímetros. Esses pellets devem conter em torno de 32 a 36% de proteína. Peixes maiores, acima de 200 gramas, já podemos usar pellets de 4 a 6 milímetros. Peixes acima de 400, em torno de 600 gramas,
podemos manter ainda esse tamanho de pellet de 4 a 6 milímetros, todos esses pellets na faixa de 32% de proteína, que é o que vocês vão encontrar no mercado em termos de ração comercial. E já para peixes um pouco maiores, acima de 600 gramas, nós já podemos usar pellets acima de 6 milímetros, no máximo até 8 milímetros seria o ideal no caso da produção de tilápia. Qual é a quantidade de ração que eu devo fornecer por dia para os peixes estocados nos tanques-redes? Então essa é uma questão bastante comum aos produtores iniciantes. Quanto que o peixe come, quanto ele deve ser alimentado, quantas vezes ao dia eu devo alimentar o peixe? Então essas respostas dependem muito da fase de desenvolvimento em que se encontra o peixe, da temperatura da água, da condição geral de qualidade de água existente no reservatório, ou mesmo da qualidade da água no interior de um tanque-rede. Por exemplo, em tanques-redes de malha de pequena abertura, você pode ter níveis de oxigênio mais baixos do que você encontraria fora do tanque-rede. Isso pode prejudicar o consumo de ração. Então, o quanto o peixe consome de ração vai ser determinado por diversos fatores. Normalmente, os fabricantes de ração fornecem uma tabela indicando a quantidade recomendada de ração por biomassa, em relação à biomassa de peixe estocado. Essa quantidade ela é expressa em porcentagem do peso vivo dos